a gente observa que a coisa cada vez piora. O que é idolatria? Idolatria é o culto prestado a ídolos, com amor exagerado. Idolatria é uma coisa muito perigosa. Mexe com o nosso estado mental, emocional e físico. Temos de ter cuidado com o que colocamos em primeiro lugar, com o que adoramos. Nós, nos dias atuais, o mundo vive hoje em ostentação, né? Uma espécie de, vamos dizer, teatro, onde as pessoas idolatram coisas, bens, sempre estão se aparecendo, mas na verdade, no fundo, aquelas pessoas, elas não estão felizes com aquilo e não aquilo que elas vivem, né? Hoje o povo vive mais de fachada. As pessoas, elas estão voando. Parece que não, o negócio é curtir, passear e tudo juntando isso para a idolatria. Se sai para um lugar, o povo começa a se amar, eu não sei, a coisa está complicada. E a Bíblia fala que fuja da idolatria. Cuidado, porque a idolatria, ela não é uma coisa boa. Quando você idolatra algo ou alguém, a única pessoa que nós temos que idolatrar é Deus. É a Ele que nós devemos adorar e não a idolatria. Mas o que acontece quando a gente cai na idolatria? O que acontece? Que perigos a gente pode acontecer em nossas vidas? Que perigo a gente corre quando a gente olha as coisas com olho gordo, com idolatria, com ganância e esquece do mais simples, que é Deus, que é o mais melhor. O que acontece com a nossa vida? Na Bíblia, a história de pessoas que passaram por esse momento difícil, que passaram por momentos de idolatria e o seu fim não foi bom. Nós vamos ver uma história muito interessante, muito boa, que a Bíblia fala. O bom das histórias da Bíblia é que elas são reais. Aqui não é um conto de fada, uma história de carochinha, não. Aqui é pessoas que passaram por essa terra como nós e viveram coisas, aprenderam coisas. E também viram a mão de Deus intercedendo, moldando, ajudando. E a nossa história hoje está em Gênesis capítulo 13. Vamos lá para o começo da nossa Bíblia. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha com ele. E Ló também ia. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas em Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão, também com rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na mesma companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti e meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, com o jardim do Senhor, como era a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades, nas campinas, que ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos parar por aqui, né? Bom, irmãos, a história começa com Abraão e Ló, né? Deus fez uma promessa para Abraão e disse: olha só, Abraão,
sai da sua parentela, da sua terra, e vá para onde eu te mandar. Porque através de ti, todas as nações, toda a terra será abençoada. Deus fez uma promessa para Abraão. E aí Abraão partiu. Deus falou para Abraão sair da sua parentela. Ele saiu dos seus parentes, mas levou um, Ló, seu sobrinho, muito chegado, e foi com ele. Abraão era um homem muito rico, de posses, e saiu sem destino, ele ia onde Deus mandava. E chegou um certo tempo que eles ficam vivendo junto, as coisas começaram a aumentar, se multiplicarem, os rebanhos. E aí ficou muita gente, muito rebanho no mesmo lugar, e aí, coisa com muita gente, sempre há contenda. E começou, os pastores de Abraão se pegaram com os pastores de Ló. Começaram a brigar entre si. Ele, mas o tio, tinha um bom relacionamento. Abraão, o servo de Deus. Abraão era um homem que obedecia a Deus. Ele, sua casa, e todos que ali ao redor viam Abraão servindo a Deus. E também todos aprenderam como a servir a Deus, os conceitos, como pode ser um homem, região, família. E todos que estavam ali em torno de Abraão aprenderam todas essas coisas. E aí, aconteceu que um determinado dia, Abraão chamou seu sobrinho e disse: Ló, que não haja contenda entre nós. Nós somos parentes chegados, mas os nossos pastores, não estão bem, eles estão brigando. Então vamos se separar. Aí está a terra, escolha onde você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você que escolhe. Escolha e não se preocupe. Cada um toma o seu rumo. E aí Abraão viu e olhou e viu uma terra muito bonita, uma terra bem verde, cheia de rios. Ficar nas campinas entre Sodoma e Gomorra. E Ló, vendo aquilo, escolheu esse lugar. E Abraão foi para o lugar mais simples, na terra de Canaã, que é montes, lugar mais seco, mas ele ficou no lugar mais simples. E Ló, seu sobrinho, foi para esse lugar. Viu que a terra era melhor, mais fértil. Sodoma e Gomorra eram duas cidades com grandes potências, uma cidade desenvolvida, uma cidade muito rica, porque a riqueza daquela época no deserto é o que? A água, né? Você tendo água, você tem tudo. Você cria animais, plantações. E o lugar era para cima. O povo era inteligente, criava muita coisa. Gabriel, vem cá. Parece seu sobrinho. Se separaram, cada um tomou um. Ló foi para o lugar mais bonito e Abraão ficou no lugar mais simples. E aí, a vida que segue. Só que a Bíblia, no versículo 13 de Gênesis, ela dá uma advertência. Os homens de Sodoma eram pecadores demais perante o Senhor. Eles eram pessoas más, pessoas que não tinham discernimento. E Ló sabia disso. Mas Ló se encaminhou para esse lugar. E lá, Ló começou a construir a sua família, começou a construir, se dar muito bem, ficar muito rico. Gostou do lugar, conheceu todas as pessoas e levou para a sua família para aquele lugar onde as pessoas não eram pessoas tementes a Deus, e sim os próprios prazeres da carne, as pessoas que viviam de idolatrias. E aí a família dele foi junto, Ló, sua esposa, suas filhas, e chega um determinado tempo que essas cidades entram em guerra. Aí o que acontece? Essas cidades são tomadas, mas Deus vai e usa Abraão chega de forma miraculosa, consegue destruir essas pessoas, e seu sobrinho Ló tinha sido sequestrado, e ele também recupera seu sobrinho. Seu sobrinho, em vez de sair do local, não, volta para o mesmo lugar e toca a vida, constrói tudo de novo. E aí, como lá era bom, dava muito dinheiro, ele ficou por lá, e Abraão seguindo o caminho dele. Certo dia, estava Abraão em sua casa, em sua tenda, e de repente ele viu 3 homens se aproximarem, e Abraão observou. Aí perguntou: quem são aqueles homens? Quando os homens se aproximaram, Abraão viu que não eram pessoas comuns. Era Jesus Cristo, Deus, e 2 anjos. E aí Abraão fez um banquete para eles, fez o sacrifício, e Deus falou a Abraão: olha, daqui a 1 ano eu voltarei aqui e você vai ter um filho, o filho da promessa, que foi prometido a você, que eu farei de ti um grande descendente, e as estrelas do mar, do céu,
não poderão contar a tua descendência. Essa é a promessa. E aí, um ano depois, Abraão já de idade, sua mulher com 90 anos, de repente, dá luz. E o milagre acontece. Só que nesse intervalo de tempo, quando Jesus Cristo, quando Deus saiu dali com os anjos, ele disse algo: Abraão, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. E eu irei lá e irei destruir essa cidade. Não vai ficar nada. E Abraão começa a interceder. Senhor, se tiver ali 40 pessoas, o Senhor não pouparia a cidade? Ele sim pouparia. Senhor, se tiver 30, o Senhor pouparia a cidade? Ele sim pouparia. Senhor, se tiver 20, o Senhor pouparia a cidade? Ele sim pouparia. Senhor, se tiver 10 pessoas, o Senhor pouparia a cidade? Ele sim pouparia. Aí Abraão ficou triste, porque ele viu que nem 10 pessoas fiéis havia ali. E Abraão estava preocupado com o seu sobrinho, que ali morava. Veja, meus irmãos, a importância da oração. Deus, ele, por amor aos seus filhos, ele faz milagres até a terceira, quarta, quinta geração. Por isso a importância das orações. Nós estamos aqui em um templo aqui, ó. Isso aqui foi construído com muito suor, com muito amor, com muito carinho. Teve muita oração. Pessoas que passaram por aqui fizeram coisas grandiosas, oraram para que isso aqui tivesse hoje, né? Talvez as pessoas não tenham mais nosso meio, mas você vê que fica o legado e Deus cuida do legado por amor àquela pessoa. E Ló era sobrinho de Abraão. Mas o que foi que aconteceu com Ló? O que foi que Deus fez? Vamos lá para Gênesis. Agora veio mais um pouco para frente, Gênesis 19. Só mais umas 2 páginas. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, as 2 grandes cidades, e subverteu aquelas cidades e todas as campinas e todos os moradores das cidades que nascia na terra. Ló, a mulher de Ló, olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. Tendo levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera da presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que estava toda destruída. Subiu fumaça como fumarada de uma fornalha. E ao tempo que destruiu as cidades das campinas, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Quando subverteu, ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Tragédias, ele foi sequestrado, seu tio veio, conseguiu trazer ele de volta, e mais uma vez ele voltou para o lugar onde não trazia boas lembranças para ele, Sodoma e Gomorra. Ele continua ali. E como a Bíblia relata, Deus se lembrou de Ló. Por amor a Abraão, Deus vai e envia anjos para aquela cidade, para tirar Ló do meio daquela cidade. Ao chegar lá, os anjos viu a depravação, a bagaceira que estava. E aquelas pessoas começaram a sitiar a casa de Ló. Ló, quem são essas pessoas que têm em sua casa? Mande-nos para fora. Nós queremos conhecer. Começaram a cobiçar os anjos com maldade. Aí Deus foi, feriu todas aquelas pessoas de cegueira. Imagina só como está o ser humano mal, né? E os anjos da ordem é o seguinte: olha, vocês, Ló, pegue sua esposa, suas 2 filhas, saiam dessa cidade, pois essa cidade vai ser destruída. E outra coisa, não olhem para trás. Não olhe para trás. O que significa essa palavra? Não olhe para trás. E aí, Ló, presta. Imagine só, lutou tanto. Ló lutou tanto por aqueles bens, lutou tanto pelaquela cidade, né? Ficou ali, permaneceu com seus bens e de repente tem que sair daquele local às pressas, só com a roupa do corpo.
A gente luta, e no final a gente leva o quê? Só do corpo. Luta tanto, quer tanta riqueza, de repente morre, leva o quê? Se não tiver quem enterre, nem enterrado o cara fica, nem o braço, né? Tem que ter pessoas que levem. Nem com suas próprias pernas você vai. Tem que ser pessoas que te levem. E, infelizmente, o ser humano, ele fica à mercê disso. Da idolatria, do que você vê. Lutam tanto, para quê? Para nada. Ló tinha tanto bem, tanta coisa, e teve que deixar imediatamente. Ela se transforma em uma estátua de sal, olha. E de repente, aquela mulher viva está morta. Se transformou em uma estátua de sal, acabou. E aí o que acontece? Mais uma família destruída pelo mal, né? Você percebe que era uma família completa, agora ficou incompleta, está faltando uma pessoa. E aí ela sai com suas filhas para um local, fica lá um determinado tempo, e a cidade toda destruída. Gente, ela foi tão destruída a cidade que ninguém nem sabe qual é a localização dela exata. Não ficou nada, não restou nada. Porque sempre na história da Bíblia, os arqueólogos sempre encontram coisas, encontram restos de coisas que ficam. Mas Deus disse, olha, Sodoma e Gomorra vai ser destruída, nada vai restar sobre ela, nada. E nem um pó ficou. Acabou-se tudo. O pecado. Não ficou mais nada ali. E todos os bens de Ló, roupas, dinheiro, prata, boi, animal, tudo, não sobrou nada. Tudo nessa vida passa, né? Mas as coisas de Deus não. E seu tio Abraão continua lá, evoluindo, bem. Pode para cá, rapaz. Gabriel, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. A nossa vida, a gente só precisa de uma coisa, de Deus. A única riqueza que a gente deseja para nós é Deus, só a presença de Deus e mais nada. É a única coisa que a gente vai desfrutar nessa vida, é só a presença de Deus. Abraão, ele tem a presença de Deus, ele convivia com Deus. E aí, Abraão foi livrado de tanta coisa. Se ele escolhe ir para a cidade, o que ia acontecer com Abraão, com sua família? A mesma coisa com a família de Ló. E a gente vê, depois da história, a família de Ló ficou toda desestruturada. Aconteceu coisas terríveis. Dangido da idolatria que ele conviveu ali aquele tempo todo, com sua família. Então, para a gente ver como as coisas são, né? As nossas atitudes, as nossas ações, elas refletem em nosso lar, em nossa vida. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente pensa, com o que a gente idolatra. Porque Deus está em primeiro lugar. Mas a gente se corrompe fácil. A gente tem tudo. Aí daqui a pouco a gente, eu queria ter isso. Eu queria ter aquilo. O que Deus deu a gente já é o suficiente, já é a felicidade. Você não precisa mais do que você já tem. Eu peço a Deus, me ajude para que eu possa ser grato ao Senhor sempre pelo que eu tenho. E que eu não deseje as coisas erradas. Porque Deus não dá o que a gente pede, sabia? Deus dá o que a gente necessita. Porque o que a gente pede sempre é errado. Nós somos que nem crianças. Se você pegar uma criança de manhã e colocar um chocolate e um prato de cuscuz, ela vai escolher o quê? Escolher o chocolate. O cuscuz. Por isso que nós somos que nem crianças. Muitas vezes a gente quer escolher o chocolate. Mas o que faz bem pra gente é o quê? É o cuscuz. Aí você coloca a criança para comer o cuscuz, a criança não vai gostar. Não quero chocolate. Vai chorar, vai escorrear. Pensa a gente. Eu quero chocolate. Diz, não, como cuscuz, o cuscuz é melhor, é mais saudável. Se a criança começar a comer o chocolate todo dia, acho que não vai comer, né? Grandes coisas terríveis acontecem com a saúde da criança. Até que ela compreenda que o cuscuz é bom e o chocolate é ruim, vai levar um determinado tempo. E ela tem que aprender. E Deus, ele dá esse alicerce a gente, ele dá essa ensina. E por isso que muitas vezes Deus não dá o que a gente pede, ele dá o que nós necessitamos. A gente precisa do cuscuzinho para manter firme. Chocolate não, chocolate faz mal à saúde. Vem assim a nossa vida. Muitas vezes a gente pede coisas que não é boa. Por isso que Deus sabe no momento certo e na hora certa. Ló, ele saiu de um lugar com seu tio, ele aprendeu todas as coisas que Deus ensina ao ser humano, como região família, para fugir da idolatria, mas ele foi para um lugar perigoso. Recebeu o primeiro sinal, o lugar foi invadido, ele foi sequestrado, mas ele continuou ali, não saiu daquele lugar. Se apegou ali.
A sua família, a esposa dele, ela não escutou os ensinos de Deus. Ela se apegou aos bens. Nada nessa vida a gente leva, nada. A única coisa que a gente vai levar é o nosso caráter diante de Deus, e mais nada. E aí nós, seres humanos, estamos à mercê de nossas escolhas e que muitas vezes a gente escolhe errado. Por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus orientação para que a gente possa escolher o certo. Sai do caminho perigoso, sai das coisas que nos afastam e nos tiram de Deus. Isso não é bom. A gente tem que ter cuidado com o que a gente escolhe. E Ló escolheu errado. Abraão continuou na presença de Deus e ele continuou firme e Deus guardou ele, sua família, seus bens. E já Ló não restou nada. Veja, né, as escolhas. E hoje nós passamos por esses desafios. Parece que cada ano que se passa a coisa complica, minha gente. A coisa está difícil. A imoralidade, a falta de amor, a falta de vergonha, não sei, está complicado. Não sou melhor do que ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. Sou um pecador tanto como toda pessoa qualquer. Peço a Deus que Deus me limpe, me ajude a enxergar e ser uma pessoa melhor. Mas o mundo está complicado. As pessoas, elas estão abandonando Deus. Elas não estão mais se aproximando de Deus. Elas não estão mais colocando Deus como alicerce. E a gente vê o resultado que acontece aí na humanidade. Os lares destruídos, as famílias destruídas, as coisas erradas acontecendo, e as pessoas vivendo só dos momentos ali, daquela ostentação e esquecendo quem é Deus, esquecendo quem mantém a gente, quem nos dá o alimento, o pão de cada dia. E as pessoas se apegam muito a o que vê, as coisas aqui do momento, e esquecem de Deus. Isso é triste. Olha o que aconteceu com a família de Ló, família destruída, desestruturada. Olha o que aconteceu com a família de Abraão. Deus manteve essa família porque ele escolheu servir a Deus e não as coisas que ele tinha. Porque os bens que eles tiveram, Deus deu para abençoar as pessoas. Mas aquele bem que Deus dá a gente, ele não pode se tornar o nosso Deus. Não pode se tornar a nossa, vamos dizer, a nossa referência. A nossa referência é Deus. Independente de estar comigo ou não, nós temos que adorar a Deus. Temos que estar na presença dele sempre. E isso que é o diferencial. A terra, antes do dilúvio, ela era cheia de ouros, diamantes. A Bíblia relata certos tipos de pedras que hoje não se encontra mais. Mas foi criado na terra e Deus deixou a criação perfeita. E o que aconteceu com aquele tempo? As pessoas se corromperam, começaram a pegar as joias, os diamantes, adorar os diamantes e esqueceram de Deus. E Deus que fez os diamantes, os ouros. Nós não precisamos de ouro e diamante. Está lá, deixa lá. A gente só precisa ver a boniteza. Não, a gente só precisa de Deus. Imagine só, o céu sem Deus. Não dá. Não. A nossa existência, a nosso sentido é Deus. E para que a gente compreenda isso, para que a gente saiba que Deus é a melhor opção, a gente vai andar um bocado. Mas a gente tem que entender que a melhor opção é Deus. Estar com Ele, estar pertinho dEle. São os dias difíceis, são dias de trevas. E aqui no livro de Ló há uma citação que eu vou ler para vocês agora, Eventos Sinais, que a gente possa guardar essa citação no nosso coração, que diz o seguinte, olha: mantenha a perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever perfeitamente as cenas que ocorrerão em nosso mundo no futuro. Porém, uma coisa sabemos, que este é um tempo em que precisamos vigiar em oração, pois o grande dia do Senhor está bem próximo. Nós não sabemos o que vai acontecer, as coisas de forma tão clara, mas a gente sabe que está muito próximo. E qual vai ser o nosso segredo da nossa vitória? Manter-se em oração, vigiar, perto de Deus a cada dia. Não deixar com que a influência do mundo venha e tire de nós a paz que vem de Cristo. E tire de nós esse sossego, porque não existe coisa melhor do que você adorar a Deus, buscar Ele, estar perto dEle. Infelizmente, com as lutas do dia a dia, os problemas, que todo mundo tem, muitas vezes a gente acaba aqui deixando o lado carnal entrar e esquecendo de Deus, que Deus é quem toma de conta, Deus é quem nos socorre, quem nos ajuda. E por isso, meus irmãos, vamos fazer que nem Abraão, está do lado correto, está com Deus. Abraão, ele não ligava para o que ele tinha, ele ligava
como ele estava na presença de Deus. Porque o sucesso de Abraão foi porque ele manteve-se na presença de Deus sempre. Ele não se deixou se corromper pelo que as coisas do mundo oferecem, mas sim colocou Deus em primeiro lugar. Por isso ele teve sucesso, a sua família teve sucesso. E já logo corrompeu-se com as coisas do mundo, com os bens. E aí o que aconteceu? Não deu nada, tudo destruído. Na verdade é isso, né? A gente luta, só leva o que? A roupa do corpo. Não mais nada. Tudo é passageiro. E até que a gente entenda isso, a gente vai ter que rodar um pouco. Mas a gente vê as histórias, vê os exemplos e vê como Deus, ele trabalha na nossa vida, né? Cada um tem uma história, cada um tem a luta, todo mundo tem suas lutas, mas Deus está ali, ajudando, orientando, e Ele se alegra quando a gente chega perto dEle e pede socorro a Ele, e clama por Ele, pede ajuda. Nunca deixe de fazer isso. Sempre busque a Deus, coloque Ele sempre em primeiro lugar, porque o tempo se aproxima em que Cristo voltará, e esse mundo que nós estamos vendo, não é tanta coisa, não é tanto luxo, tanta riqueza. A Bíblia fala que não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, as pessoas lutam para quê? Para conquistar o mundo. O que é que tem o mundo? O mundo não tem nada. A traça, a ferrugem come tudo que é que tem. Que tesouro é esse? Que a traça, a ferrugem come. Juntar tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não come. Então, nosso objetivo é o céu, é Jesus. Ele é a razão da nossa vida. Verdade. E desde já nós pedimos que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos ter esse discernimento, essa sabedoria, possamos usar a sabedoria de Abraão, né? De estar sempre perto de Deus e não a tolice de Ló, se distanciar de Deus e se iludir com as coisas do mundo. Que Deus possa mudar nosso caráter, nossa vida, que a gente possa ter sempre essa esperança de novos céus, nova terra, porque a Bíblia promete, Deus prometeu que tudo de ruim vai passar. E a gente não vai se lembrar nada de ruim que nós passamos nesse mundo. Que a gente possa, a cada dia, melhorar a nossa fé e mudar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que nós possamos ter um sábado em paz, com a presença de Deus sempre. Amém. Amém. Teremos algum louvor?